E se a história, na verdade, não fosse sobre o passado? E se fosse uma ferramenta para hackear o presente? Nesta nossa análise, vamos mergulhar fundo em como o estudo do passado pode ser a chave para transformar o agora. Vamos começar. A pergunta que vai guiar a gente aqui é bem provocadora. Em um mundo que parece, sei lá, cada vez mais ansioso, meio sem rumo, o que o passado tem a dizer? Será que a história pode mesmo nos dar as ferramentas para a gente, sabe, desmontar e reconstruir o nosso presente? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro desmontar umas ideias antigas. A primeira delas, e talvez a mais importante, é sobre o que a história realmente é. É preciso esquecer aquela imagem clássica de um depósito empoeirado, cheio de fatos velhos, sem vida. Sabe? Nomes, datas, batalhas. Pensadores como Mark Bloch e E.H. Carr, eles nos deram, digamos, a dinamite para implodir essa noção. Eles mostraram que a história é algo vivo, pulsante, que é construído ativamente. Certo. E isso já nos leva para uma outra questão que é fundamental. Se história não é só uma coleção de fatos, então o que é um fato histórico? A resposta, olha só que interessante, está na diferença entre o que simplesmente aconteceu e o que de fato importa. O historiador Mark Bloch, que a gente já mencionou, nos dá uma pista com o conceito de vestígio. Pensa assim, vestígios são as pistas cruas que o passado deixa para trás. Um caco de cerâmica, uma carta antiga, um recibo de imposto, uma ruína. É a matéria-prima, sabe? O material bruto. Mas aqui está o ponto crucial, a virada de chave. Sozinhos, esses vestígios, eles não dizem absolutamente nada. Um caco de cerâmica é só um caco de cerâmica. Uma carta antiga é só um pedaço de papel. Eles são mudos, silenciosos. A mágica, se é que podemos chamar assim, acontece quando um historiador, com uma pergunta na cabeça, começa a interrogar esses vestígios. É a curiosidade, a dúvida, que parte do presente, que dá voz àquelas marcas silenciosas do passado. Olha só esse exemplo para a gente ver como isso funciona na prática. Pensa no rio Rubicão. Milhares de pessoas atravessaram aquele rio ao longo da história. Mas, quando Júlio César fez isso, os historiadores selecionaram esse evento específico. Por quê? Porque esse ato ajudava a explicar uma virada de chave colossal na história de Roma. É como se o historiador tivesse pescado esse fato no meio de um oceano de acontecimentos, tudo para construir uma narrativa que fizesse sentido. Então, como é que a gente pode imaginar esse trabalho ativo do historiador? Bem, existem duas metáforas bem poderosas que ajudam a gente a entender. O Mark Bloch, de novo ele, comparava o bom historiador a um ogro de lenda. Sabe por quê? Porque o ogro, onde ele fareja a carne humana, ele sabe que ali está a sua caça. E a história, no fim das contas, é sobre isso. É sobre pessoas, suas passões, seus medos. A outra imagem, também muito boa, é do detetive. Pensa bem, ele chega na cena do crime e o que ele faz? Ele precisa decidir ativamente quais pistas são importantes e quais são só ruído, para poder resolver o caso. Então, o ponto central é esse, e isso é muito importante. O trabalho do historiador nunca é passivo. Ele sempre parte de uma inquietação do presente, de uma dúvida. Não é sobre sentar e esperar que os documentos revelem a verdade sozinhos. É sobre ir até eles e interrogá-los com uma intenção, com uma pergunta clara. Ok, se o historiador seleciona, interroga e decide o que é relevante, isso nos leva, inevitavelmente, a quebrar um dos maiores mitos sobre a história. A história é neutra? A resposta curta, direta e, para alguns, talvez polêmica, é não. De jeito nenhum. Aquela ideia de uma história que é um espelho perfeito, imparcial da realidade, ela simplesmente não se sustenta. O historiador E.H. resumiu isso de uma forma genial. Ele disse: antes de estudar a história, estude o historiador. E faz todo sentido. A pessoa que escreve a história é um produto do seu tempo. A classe social, os valores, as angústias da sua época, tudo isso funciona como um par de óculos, um filtro que é impossível de tirar e que molda o jeito que o passado é visto e contado. Vamos ver aqui duas representações do mesmo evento histórico. De um lado, uma pintura grandiosa, heróica. Do outro, um cartaz de filme. Cada imagem conta uma história diferente, com heróis e focos completamente distintos. Ou seja, ambas fazem escolhas. Mas o mais importante talvez não seja o que elas mostram, mas o que elas escondem. Ambas têm silêncios. Por séculos e séculos, as histórias das mulheres, dos povos indígenas, dos trabalhadores ficaram caladas.
simplesmente porque não eram consideradas importantes o suficiente para serem contadas. A omissão, o silêncio, essa talvez seja a escolha mais política de todas. Tá bem. Então, se a história não é um depósito de fatos mortos e também não é neutra, afinal de contas, o que ela é? A resposta, e aqui as coisas começam a se conectar, está justamente na relação entre o passado e o presente. E é E.H. Carr, de novo, que nos dá a definição talvez mais poderosa de todas. A história é um diálogo contínuo entre o presente e o passado. Um diálogo, pensa nisso. Não é uma via de mão única, onde o passado só ensina e a gente escuta. Não, nós do presente também ensinamos ao passado o que é importante, justamente ao fazer as perguntas certas. E o que isso quer dizer na prática? Que a história está sempre se renovando. As nossas preocupações de hoje, sabe? Meio ambiente, desigualdade, questões de identidade, tudo isso faz a gente olhar para o passado com um novo par de óculos, com novas perguntas. E com isso, a gente acaba buscando novas respostas e iluminando vestígios que antes estavam completamente no escuro. E é exatamente nesse diálogo que a gente encontra a tal cura para a anestesia do presente. A história nos dá uma perspectiva que é, assim, implacável. As coisas que hoje parecem fixas, naturais, inevitáveis. Pensa nas nossas estruturas sociais, nas crises, nos nossos modos de vida. Tudo isso foi construído ao longo do tempo. E aí vem o pulo do gato. Se foi construído, então pode ser desconstruído, pode ser transformado. Então, esse é o processo. É assim que a história hackeia o presente. Primeiro, tudo começa com uma inquietação nossa, aqui e agora. Essa inquietação nos leva a investigar o passado. O passado, por sua vez, nos devolve uma revelação, a de que a realidade é maleável. E essa percepção, nossa, ela nos devolve a agência, a capacidade de entender que o futuro não está escrito em pedra e que, sim, é possível construir alternativas. A história, no fim das contas, não serve para prever o futuro. Ela serve para nos libertar do presente, para nos lembrar que somos parte de um fluxo contínuo. E ela nos deixa com a responsabilidade e, talvez, a pergunta mais importante de todas. Já que o nosso presente não é definitivo, que futuro a gente vai construir?